E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e antes só do que mal acompanhado. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Aqui quem fala é o Alex. Prazer imenso estar de volta aqui com vocês. Meus queridos, aqui é o pastor Miguel Cox e hoje vamos falar com um tema emocionante e muito preciso para os dias de hoje. A gente já começou o ano de 2020 batendo o pé na porta, chutando o pau da barraca, e a gente vai falar de um ponto que é polêmico para alguns, mas que tem que ser esclarecedor e tem que ser discutido na igreja, sobre divórcio. Mas antes de tudo, com a palavra a patroa. Olá pessoal, começando mais um Palavra. Tchau. Bem, pastor Miguel, tudo bom? Para quem não conhece o pastor Miguel, ele falou no programa no mês de outubro, aquela série de programas sobre os pré-reformadores. E o pastor Miguel é quase sócio aqui do nosso Cuscuzcast, né, Alex? Não, tá quase um mantenedor. Vou dar até uma sacadinha lá pra ver se ele foi o primeiro do padrinho. Ele tá nessa... Tá sempre Nesse ali, rol, circulando, nesse a gente rol, vem, nesse conversa. rol. E aí ele vem falar sobre um livro que ele fez, muito legal. Eu tive a oportunidade de ler. Bom. Um livro esclarecedor chamado Carta de Divórcio. Então, antes de você querer excluir do seu feed esse programa ou passar direto para escutar o próximo da sua playlist... Ou até nos apedrejar ou lançar na cruz antes do tempo, né? Vocês podem lá tirar as dúvidas de vocês no nosso inbox, no nosso direct, aliás, do Instagram. Mas, antes de tirar qualquer dúvida, leiam o livro. Mas aí sobre isso a gente vai falar lá na frente. Pastor Miguel, muito bem-vindo. Como é que o senhor está? A gratidão é minha. Estou bem aqui ao lado da minha esposa, que está também aqui conosco nessa rádio. É um homem romântico. Bora para falar um oi aí, passa o microfone aí. E aí, Kézia? Oi, gente, aqui é a Kézia Cox, esposa do reverendo Miguel Cox. É um prazer estar com vocês. Ela, antes de falar, vocês vão ver esse gapzinho, ela já estava morrendo aqui. Disse assim, olha, esse meu marido aqui e Ediel aqui me botaram numa situação complicada. Mas, vamos lá, pastor. Pois bem, eu escrevi o livro A Carta de Divórcio. Essa expressão é uma expressão usada por Moisés, usada por Jesus Cristo, usada no Antigo Testamento. A carta, ou o termo, ou o certificado de divórcio, que era um instrumento legítimo lá no Antigo Testamento, que foi estabelecido, né, por Moisés. Pastor, qual o ponto de partida em que o senhor viu a necessidade de discutir sobre esse tema nesse livro? Um tema que é extremamente relevante, mas que não é falado nas igrejas, né? O preconceito foi a coisa principal, porque, no geral, as pessoas que se divorciam, né, pessoas que são da igreja e que se divorciam, elas sofrem o preconceito muito forte, né? O olhar social dentro da igreja é muito, como é que eu digo, muito cruel. E o que é que a gente percebe no dia a dia? As pessoas saem da igreja, né? Às vezes vão para outra igreja, mas na sua igreja a pessoa não pode continuar mais, porque não aguenta a pressão, as críticas, né, os olhares. E eu falo isso com conhecimento de causa. Quantas e quantas pessoas, né, já me confessaram isso e que saíram da igreja porque não aguentaram mais o ambiente, embora tenham passado por um divórcio legítimo, né? Todo mundo sabia que era melhor para o casal se divorciar, mas mesmo assim. Outro assunto também, outra questão também, melhor dizendo, existe não somente os crentes do modo geral, mas muitos filhos e filhas de pastores que se divorciam, e os próprios colegas, né, os próprios pastores, às vezes eles não sabem como lidar com isso, né? E os filhos terminam também se afastando da igreja, às vezes
não são da igreja do pai ou de nenhuma igreja, ou vão para outra igreja, ou às vezes outra denominação, porque ali onde o pai está, eles não conseguiram ser, digamos, o melhor exemplo. Então, o divórcio parece que é um fracasso na sua vida pessoal. É uma maldição, né? Quase isso. O cara se torna um maldito na congregação, né? É uma espécie disso, é um termo forte, né? Maldito, mas é alguma coisa assim. Algo que se exigia que não acontecesse, né? Infelizmente acontece e a pessoa realmente ela é afastada, ela é rejeitada. Pessoas, por exemplo, que às vezes ocupam cargo de liderança, perdem o cargo de liderança. Às vezes pastores também que se divorciam, não é? Que também perdem o cargo de liderança e às vezes fica com dificuldade de encontrar um espaço dentro da sua própria denominação. Pastor, no seu livro você cita Moisés como o primeiro legislador sobre o divórcio da Bíblia, né? Como se dava esse processo naquele período ali do Antigo Testamento? Olha, Moisés ele regulamentou aquilo que já existia. O divórcio sempre existiu, né? Desde Adão e Eva, desde quando saíram do paraíso, né? As separações sempre existiram, ou seja, os pecados de modo geral sempre existiu. Na época de Moisés, quando Moisés escreveu o Pentateuco, então, na Babilônia, por exemplo, o marido, ele se encantava por outra mulher, ele saía de casa, né, porque ele teve um encanto, né, por outra mulher, e a mulher dele, ele deixava a mulher em casa com seus filhos, ia viver com outra. E aí ele podia passar 5 anos, 10 anos com outra. E aquela mulher dele, a primeira, não podia casar com ninguém. E no dia que ele voltasse para casa, ela teria a obrigação de aceitá-lo, tanto ela quanto os filhos. Ou seja, existia uma relação abusiva, né, da parte dos homens. As mulheres eram jogadas para fora e elas continuavam sendo propriedade do marido. O marido era proprietário delas, porque o termo lá no hebraico, Baal, significa dono. Então, a esposa era ela pertencia ao marido, né? E ele não podia mandar a esposa, aliás, ele podia mandar a esposa embora e ela continuava sendo sua mulher. Ela não podia casar com outro. Então, quando Moisés regulamentou, melhor dizendo, o divórcio, ele disse: olha, você manda a mulher embora, então você dê a carta de divórcio. Com a carta de divórcio, ela podia ir casar com outro. Se o outro não a quisesse, também dava a carta de divórcio. E ela podia, então, casar-se com outro. E assim sucessivamente. Né? Realmente, era... Gente, se for olhar, nos dias de hoje já era um abuso. Lá que o negócio, antigamente, era mais cruel, essa relação de desigualdade homem e mulher. O cara simplesmente tem uma experiência fora. E na hora que ele bem quisesse voltar, então, se Moisés entra com essa regulação, é porque isso já devia estar acontecendo muito. E aí eu acho que ele disse assim: vamos arrumar essa cozinha aqui, porque o negócio está feio, né? Agora, reverendo, no caso, nessa viagem do marido, saiu, passou esse tempo fora, e a mulher, dentro da necessidade, se ela se relacionasse com outro homem, o que é que acontecia? Alguma coisa com ela? Ela seria considerada adúltera, né? Porque ela pertencia àquele homem para sempre. Então, apesar dela ser mandada embora sem a carta de divórcio, ela seria considerada adúltera se ela tivesse um namorado. E aí o que é que acontecia na lei?
seria apedrejada, porque o adúltero e a adúltera era apedrejado. Então, tanto ela como o namorado, né, eles seriam apedrejados. Mas aí se fosse o contrário, o marido teve a experiência lá fora, não era. Não tinha problema nenhum. O Cruel. homem podia ter... Mas é a realidade. O homem, ele podia ter várias mulheres, né? A poligamia estava em alta, Isso. certo? Se bem que, né, bem entendido, a mulher que ele tinha ou as mulheres que ele tinha eram mulheres dele. Então viviam dentro de casa. Você sabe que a cultura da propriedade rural exigia muito trabalho. Então, às vezes, quanto mais mulheres, melhor, porque elas até gostavam, porque ajudavam o trabalho uma das outras, entendeu? Também por isso que fazia menino, né? Também, porque quanto mais menino, mais gente para trabalhar na... Também. Mais menino que as Também. estrelas no céu, né? Veja, existe essa distância cultural nossa, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o fato, o princípio, é que Moisés, com a lei do divórcio, ou seja, com a regulamentação da lei do divórcio, ele protegeu a mulher de certos abusos, né? Por exemplo, há também na lei de Moisés que era proibido a mulher ser maltratada pelo marido, né? Existe lá em Deuteronômio, capítulo 20, um caso bem interessante, é de que eles vão para a guerra, eles ganham a guerra, então aquelas mulheres, né, dos vencidos, elas se tornam propriedade deles, escravas, etc. Então, se algum guerreiro se encantasse por uma daquelas mulheres, então ele podia levá-la para casa, era dele. Então ele esperava 30 dias pelo luto dela, e depois dos 30 dias ela tornava sua esposa. Mas o texto continua, que se depois que ela tornou a sua esposa, ele não se agradasse dela, né, não tivesse um bom relacionamento com ela, ele podia mandar embora, e ele era proibido de maltratá-la, e era proibido de vendê-la. Entendeu? Então, veja como a mulher era protegida. Ele não podia vendê-la como escrava, nem podia maltratá-la. Ou Ele seja, mandava embora, ele dava a liberdade a ela. ou seja, já acontecia antes, então, essa venda. Entenda, me veio a lembrança, por exemplo, essas guerras da ala extremista, digamos assim, do Islã, né? E algumas guerras étnicas na África, onde quando uma tribo entra, invade outra tribo e mata os homens, pegam as mulheres e as colocam para serem escravas. Eu não estou conseguindo ver muita diferença, está entendendo, assim, a prática a qual... O que tá entendendo, percebe-se, pelo menos a impressão que eu estou tendo nesse ponto de um leigo, é de que a lei mosaica ela surge para reparar injustiças Exatamente, do povo. Exatamente. Proteger as mulheres de abuso, né? Por exemplo, se o patrão batesse numa escrava e nesse espancamento ela perdesse um dente ou ela perdesse um olho, não é? Ele tinha a obrigação de mandá-la embora. Ela não receberia a indenização, mas ela receberia a liberdade, como se fosse a indenização por ele ter quebrado um dente, espancado ela e quebrado um dente, ou ela perdeu um olho, alguma coisa assim. Era massa que alguns maridos, entre aspas, do século XXI, que fizessem isso, dessem também a liberdade, né, para ela. Pastor, teria algo semelhante a essa questão da lei mosaica em outros povos na antiguidade, ou não se tem? Olha, eu não sou especialista na cultura antiga, né? Li a respeito da Babilônia, que havia esse abuso do homem ir embora e voltava quando ele quisesse, a mulher tinha que aceitá-lo de volta, né? Mas a questão de Moisés foi um avanço nas culturas da época, porque a mulher era simplesmente uma propriedade do homem, né?
Você vê que os reis, eles fechavam acordos recebendo as filhas de outros reis, não é? Isso. E elas então se tornavam parte do harém, não é? E ali eram tratadas como esposas, etc, né? Tratados de paz, né? Essas coisas. Isso durou até o século, pelo menos que eu me lembro, até o século XIX a gente tinha alguma coisa desse tipo, né? Para que os povos evitassem guerras ou se unissem politicamente, né? Aqui no Brasil, Dom Pedro e a Leopoldina, né? Foi uma relação dessa, né? Foi muito mais política, né? Eu dou minha filha, você casa meu filho e fica por aqui mesmo o negócio. Pastor, aí a gente vê lei mosaica lá atrás. A gente sabe que o povo de Israel, com o passar da história, ela muda, torna-se depois uma monarquia, né, teocracia, depois juízes, teocracia, monarquia, divide-se lá Reino do Sul, do Norte, Macabeus lá no meio do processo, Roma, né? Aí Roma começa a dominar o povo hebreu nesse ponto. Como é que se dava então o processo de adultério no Novo Testamento? Era a mesma regra da lei mosaica ou teve alguma alteração? Teve alteração pelo seguinte: enquanto os judeus tinham a sua nação, é claro que eles colocavam as suas leis em vigor, e a lei em vigor era a lei da Torá, né? O Pentateuco, a lei de Moisés. É isso que a gente vê em todo o Antigo Testamento. Quando eles passaram a ser dominados por Roma, então Roma, o Império Romano, deu a eles a liberdade religiosa. Eles podiam fazer o culto a Jeová, não tinha problema nenhum. Só que certas coisas a lei romana não permitia. Por exemplo, eles não podiam condenar ninguém à morte, não é? Só quem podia condenar uma pessoa morta era o tribunal romano. É por isso, por exemplo, que Jesus Cristo foi levado a Pilatos, porque ele não podia mandar matar Jesus ou quem quer que seja. Tinha que ser julgado por Roma. E assim também a lei do divórcio de Roma era diferente da lei dos judeus. Então, na lei de Roma, por qualquer motivo, seria motivo de se divorciar, ou sem motivo nenhum. Eu não quero mais viver com você. Pronto, acabou-se. E ali a lei romana aceitava que a separação do casal, né, fosse assim. Mas existia também na lei romana uma obrigatoriedade dos jovens se casarem, porque eles se casando, eles iriam gerar cidadãos romanos, e Roma precisava de cidadãos romanos. E é interessante que, por exemplo, se um jovem se divorciava e passasse a viver sem o compromisso de um casamento, ele tinha 2 anos para casar de novo. Se ele não casasse de 2 anos, ele era punido por Roma. Entendeu? Ou seja, eles queriam que os casais gerassem filhos e não vivessem uma vida promíscua, sem compromisso e sem, principalmente, a geração de filhos. Na questão do divórcio, quando eles perguntam a Jesus sobre é lícito se divorciar da mulher por qualquer motivo, né? Essa era a pergunta segundo a lei romana, por qualquer motivo. Aí Jesus remete ao Antigo Testamento, a Gênesis. Não foi assim que o Criador disse desde o princípio, né? O Criador fez homem e mulher e serão os dois uma só carne. Aí eles perguntaram, e por que Moisés deu a lei do divórcio? Né? E Jesus responde a eles, e Jesus então vai falar, né? E Jesus então, ele responde, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Não é? Então, Jesus mostra que foi o pecado
que levava ao divórcio. É isso que eu falo sempre, o divórcio não é o pecado. O pecado é aquilo que leva ao divórcio. É a dureza do nosso coração. Então, nisso aí vem a infidelidade conjugal, vem a violência familiar, vem o desprezo pelo seu cônjuge, não é? A falta de responsabilidade, e tantas outras coisas, né? Envolvimentos de comportamentos destrutivos, né? Como droga, o alcoolismo, a falta de manutenção do lar e responsabilidade e tantas outras coisas assim. Então no caso, o senhor está falando, e o senhor defende no livro, que o divórcio em si não é pecado, e sim fruto do pecado, consequência de outros pecados. É fruto do pecado, é em consequência do pecado. Não é? Entendi. Essa questão do casar sem motivo algum, então ela é uma adaptação à realidade quando Roma dominou. Aí eles quiseram trazer para divorciar-se sem motivo algum. Divorciar-se sem motivo algum. Então, isso era uma novidade romana. Né? E depois, Jesus continua e diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. E aí a gente tem uma feliz tradução no português, que é justamente essa palavra repudiar. É o que eu quero falar agora. Existem duas palavras, tanto no hebraico como no grego, né? O Antigo Testamento hebraico, o Novo Testamento no grego, que significa divórcio e repúdio. Então, essas palavras, a distinção dessas palavras faz toda a diferença na interpretação do texto. Quando Jesus fala em repudiar, e ele fala algumas vezes nos evangelhos, ele está falando da separação sem a legalidade da separação, né? E quando ele fala do divórcio, ele está falando daquele que já deu a carta de divórcio, ou seja, a separação legal. Então, hoje seria o quê? Quando você encontra uma pessoa e diz assim: fulano e cicrano estão separados. Qual é a próxima pergunta? Se divorciaram? Né? Porque separado não significa divorciado. Eles estão separados por algum motivo, não é? Ou alguma rixa. Não significa, ou então, que eles estão separados ainda tratando do divórcio. Não é? O que a gente vê hoje no dia a dia é assim. Mas quando você encontra uma pessoa que diz assim: olha, fulano e cicrano se divorciaram, pronto, morreu o assunto. Você não vai dizer separaram? Claro que separaram. Se divorciaram, já está tudo feito. Então, para nós, quando a gente diz que um casal está divorciado, significa que eles legalmente romperam o laço do casamento, ou seja, o casamento morreu e cada um está livre para casar com quem quiser. O que dizia o divórcio dos judeus, que quando o divórcio era lavrado, eles colocavam lá na carta, no documento de divórcio, no termo de divórcio, dizia: e você está livre para casar com outro judeu ou outra judia, não é? No caso seria a mulher, então casar com outro judeu. E São Paulo, ele repete essa frase lá em 1 Coríntios 7, que ele diz assim: você fica livre para casar, mas somente no Senhor, não é? Mas essa frase, livre para casar, é do certificado de divórcio judaico antigo. Remetendo lá a carta de divórcio da lei mosaica. Antigo é. Então, a gente tem que ver essas duas ideias. Divórcio significa separação legal, terminada. E o repúdio significa não conclusiva.
O homem mandava a mulher embora, né? Expulsava ela de casa, sem dar a carta de divórcio. Ele estava cometendo uma infração. Ele tinha por obrigação dar a carta de divórcio, né? E ela, por sua vez, ela não podia casar com ninguém sem a carta de divórcio. Mas ela, com a carta de divórcio, ela podia casar com qualquer um. Em Deuteronômio, o capítulo 24, Moisés é bem claro, porque dá a carta de divórcio, ela vai e casa com o outro. Se o outro não se agradar dela, dá a carta de divórcio, ela vai e casa com o outro. E se o outro ou morrer ou também não se agradar dela, dá a carta de divórcio, ou seja, sucessivamente. Quer ver um caso? A mulher samaritana. Pronto, eu ia perguntar disso. Porque quando o senhor começa a fazer essa alusão, eu começo a perguntar, peraí. Então tudo que foi construído na minha cabeça, desde pequeno na igreja, da mulher samaritana, pode ser uma outra coisa, né? Que a Bíblia não está ali expressando claramente, né? A mulher samaritana, Jesus diz, você teve 5 maridos, e esse que você agora tem, não é seu marido. Mas veja, ele diz, você teve 5 maridos. Ou seja, provavelmente, nessa situação, ela saiu, foi mandada embora por um, né, recebeu a carta de divórcio, casou-se com o segundo, recebeu a carta de divórcio, o terceiro, o quarto, o quinto. Só que no último, ele diz assim, mas esse não é seu marido. Ou seja, ela estava numa situação ilegal. Era marido de outra, né? Pode ser. E faz todo sentido, porque uma vez que o judeu, e até hoje, eles são muito pela letra, eles são de decorar, de passar de pai para filho, né, aquela coisa toda. Quando Cristo enfatiza isso, desses 5 maridos, e esse não é seu, pode ser, sim. Exatamente. E faz sentido. O grande tradutor da Vulgata, São Jerônimo, do século IV, ele relata de uma senhora que teve 22 maridos. Então o problema está nela, pastor. É a Gretchen, né, velho? 22 maridos. Então... Mas olha... Pegue A não, viu, Gretchen? Não vai cortar isso não. Não vai, que olha, agora essa foi uma comparação. Ela bateu Gretchen. Bateu. Mas veja, vocês conhecem o livro O Piloto das Selvas? Não sei, era um livro muito popular nos anos 70, que conta dos missionários que foram evangelizar os índios, os Aucas, e ali, depois de um tempo, né, tinha o comandante, né, o piloto do avião, que um dia ele aterrissou com outros missionários, e para levar víveres, para fazer o contato, que ele já vinha sempre deixando coisas ali para os índios naquele local. E aí, quando eles desceram do avião, houve assim um mal-entendido e eles foram massacrados. A esposa do piloto, eu esqueço o nome dela agora, ela casou 4 ou 5 vezes depois da morte do marido. Ela casou-se a segunda vez, esse segundo marido também morreu, o terceiro marido também morreu, o quarto marido também morreu. Acho que ela estava com o quinto marido, né? E isso é fato. Eu a escutei lá na igreja em Jackson, Mississippi, a igreja presbiteriana, e eu a escutei o testemunho dela, né? Então foi um caso assim atípico. E é justamente a esposa do, se eu não me engano, Elliot, era o nome do piloto, né? E ela, então, teve assim uma coisa natural, normal. Interessante. Eu queria só voltar na questão quando o senhor falou a respeito dessa adaptação à realidade de Roma, no Novo Testamento, quando podia se divorciar sem motivo algum. Mas há alguma fundamentação bíblica que também permita isso? O divórcio sem motivo algum? Olha, de certa forma eu diria que sim, né?
vamos entender bem. Tem 1 Coríntios 13, São Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né? Ainda que eu tenha um dom de profetizar, ainda que eu conheça toda a ciência, etc. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por exemplo, um casal onde não existe mais amor, certo? Mas eu estou falando do caso extremo, não é uma coisa assim, onde realmente não tem mais nada a ver um com o outro, certo? E não existe, digamos assim, o adultério, não existe assim alguma coisa, uma violência, nada. O casal, pronto, se decide, né, se separar. Eu creio que sim. Assim, sem motivo algum, entenda-se. O maior motivo é o amor, né? Tá lá o motivo, né? Você veja, por exemplo, a carta aos Efésios, no livro de Apocalipse. Jesus diz assim para a igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Para mim, essa é a repreensão mais dura de todas aquelas cartas. Essa é a mais dura, porque quando o amor acaba, o que é que resta? Não é? Então, a falta de amor, eu creio que seria um motivo. Agora, existem motivos mais sérios, né? Ou motivos assim, digamos, agressivos, como a infidelidade conjugal, a violência, né, familiar, o abuso, o maltrato, as agressões. Pode até ser questão de briga por herança, pelos bens, né? E tantas outras coisas assim, envolvimento de um dos cônjuges com o tráfico, né? Com crimes, com coisas assim, que a pessoa diz: peraí, com quem foi que eu casei? Não é? E isso são coisas legítimas, né? A violência doméstica também, né? E a pedofilia, né? Com os próprios filhos, né? Que é uma coisa que está recorrente, né? Um negócio assim é complicado. Tem um termozinho que a gente até estava conversando, acho que semana passada, foi, Alex, a respeito do Deus se divorciou, né? Essa frase, o senhor fala isso, aí o cara tá passando rápido, o cara se assusta. Deus se divorciou, peraí, explica pra gente. Eu já li, eu já entendi, mas é mais pro pessoal que tá ali folheando, né, que vai ter acesso ao seu livro e vai dizer: poxa, Deus divorciou, rapaz, esse autor aqui tá, né? Olha, Israel é chamado, Deus diz assim: eu sou vosso marido. A relação de Israel, Deus com os judeus do Antigo Testamento, é assim, é relação de aliança. Então, digamos, marido e mulher, né? Então, o que é que aconteceu? Temos no livro de Isaías e Jeremias, bem claro. Isaías, no capítulo 50, ele dá a carta de divórcio a Israel. Veja o que ele diz: assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pelo qual eu a repudiei? Veja, ele deu a carta de divórcio porque a repudiou, ou seja, ele mandou embora, e então deu a carta de divórcio. Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões a vossa mãe foi repudiada. Olha, o Antigo Testamento mostra a constante infidelidade do povo de Deus para com Deus. O povo ia buscar a idolatria, o povo era rebelde, né? O povo não obedecia às leis do Senhor, o povo tinha aquela religião apenas de aparência, né? E tantas passagens do Antigo Testamento, os profetas vêm e repreendem e se voltem para Deus, e o povo não voltava, né? Algumas ocasiões tinha uma volta, mas a próxima geração se perdia, né?
E Deus chega num ponto que ele diz assim, olha, eu dei a carta de divórcio. Então, aí eu digo, né, Deus é divorciado. Como lá em Jeremias, capítulo 3, né, quem leu o capítulo 3 de Jeremias, vai ver também a mesma situação. Oséias, ele mostra a infidelidade do povo. Oséias, Deus diz assim, olha, vai e casa com uma prostituta. E ele resgata aquela prostituta, ele casa com ela. Depois, tem 3 filhos com ela. E depois ela o trai com um amigo dele, né? E Deus diz assim, assim é o que o povo fez comigo, né? O povo de Israel havia traído, indo atrás de outros deuses. Então são essas situações no Antigo Testamento que mostra que Deus também se divorciou. Agora pense direitinho, Deus fez isso depois de tantos e tantos apelos, né? E mesmo assim, Deus ainda diz assim, olha, eu dei a carta de divórcio a vocês, mas volta para mim, né? Ele ainda oferece o perdão, a misericórdia, apesar de tudo isso, né? Mas que ele deu um chega para lá, ele deu. Mas nesse caso, pastor, eles estão divorciados ainda? Deus e Israel? Não, veja bem, hoje em dia, eu entendo a sua pergunta, mas eu vejo assim, hoje em dia, depois de Jesus Cristo, não é? Deus recebe qualquer pessoa, independente de povo, língua, raça, nação, tribo, não é? Então, o povo de Israel, hoje, oficialmente, eles ainda rejeitam o Messias. Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias que foi enviado, né? Mas todo aquele que reconhece Jesus Cristo como o Messias, então ele está reatando, digamos assim, o seu casamento com Deus, reatando a sua aliança com Deus, né? Em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos os povos da face da terra. A igreja como noiva, né? Tudo isso, né, no caso, é isso que o senhor está querendo dizer. Exatamente, A igreja é chamada da noiva do Cordeiro, né? A esposa de Cristo. E você vê que a igreja não é, digamos, a noiva ideal. A igreja também tem os seus problemas. Tanto é, como eu já citei, as cartas ao Apocalipse. 7 cartas, você vê o Senhor trazendo repreensões a cada uma delas, né? Apenas 2 não recebem uma repreensão severa. A de Esmirna e a outra eu esqueço agora. Mas as outras 5 são repreensões severas, mas é a igreja dele, né? São Paulo, quando escreve as suas cartas, ele fala aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Roma, né? E mais adiante ele mostra vários erros que a igreja está cometendo, mas não deixa de ser povo de Deus. Uhum. Tu vai fazer pergunta agora ou eu faço? Pastor, no prefácio aqui do seu livro, eu tive acesso agora, diz que a cada 3 casamentos termina um divórcio, né? Um dado ali pelo IBGE 2016, seria mais ou menos 31,4%. E a pergunta é, a igreja como instituição, como é que é o papel dela para poder, digamos assim, evitar, ajudar, conciliar, para que não chegue a mais um casamento a entrar dentro desse dado? Olha, a estatística é alarmante, né? Então, eu creio que uma melhor compreensão da doutrina do divórcio vai ajudar as pessoas nos seus casamentos, não é? E também a ênfase que se dá
nos casamentos, os encontros que se tem, que infelizmente às vezes não evita o divórcio. Quantas pessoas que fizeram encontros de casais, encontros matrimoniais, mas mesmo assim se separaram. Porque o que é interessante, o ser humano é complicado. É que quando as pessoas fazem um encontro de casais, encontro matrimonial, abre os olhos para outros problemas. Então, aquele encontro, ele pode tanto unir, como também desestabilizar o casal. Né? Porque aí começa a fazer comparações. Né? E isso é perigoso também. Mas há um esforço, não é? E todo o nosso esforço é para que os casamentos permaneçam, para que o divórcio não aconteça, ou pelo menos que diminua esse índice de divórcio, porque é alarmante. E às vezes as pessoas se divorciam por causa da imaturidade. As pessoas não têm a mínima paciência, a mínima tolerância de lutar mais um pouco na vida, de conquistar certas coisas na vida, e fica comparando com outros que já estão um pouco mais à frente e começa queixas e queixas dentro de casa. Né? Realmente, aí o pastor Miguel já toca numa questão filosófica, né? Sociedade atual, sociedade pós-moderna, relacionamento líquido, parece que a gente enjoa de ter contato. Parece que se eu sou amigo de Alex, nós somos amigos. Pelo menos eu acho que eu sou amigo dele, eu não sei se ele é meu amigo. É a polêmica. Mas parece que é o seguinte: se um dia Deus disser assim, vai cada um pro seu lado, ou eu saio do Cuscuz Cast, ou Alex sai do Cuscuz Cast, acabou a amizade, né? E eu acho que isso vai entrando mesmo nos casamentos. Parece que, sei lá, ou a relação sexual não é mais agradável, né? Ou as saídas, que um quer ter o mesmo ritmo de saída e o outro não é mais agradável, vem menino e estraga. Parece que as pessoas parecem que não conseguem administrar isso, não tem paciência, como o senhor disse, né? Exato. Quando a pessoa casa, a pessoa tem que renunciar a certas coisas, tem que deixar de fazer algumas coisas que gosta e fazer algumas coisas que não gosta, mas por amor ao outro, entendeu? Então isso é a renúncia e a aceitação do outro. Olha, você gostou da outra pessoa daquele jeito, né? E depois de um tempo fica reclamando porque aquela pessoa está daquele jeito e você quer modificar a pessoa. Não é por aí, né? Então você tem que trabalhar isso no casal. Isso vem com a maturidade, né? Isso todo casal deve amadurecer e deve ter muita paciência. Olha, o casamento ele existe enquanto eles puderem resolver os seus problemas, né? Enquanto resolver os problemas que acontecem às vezes no dia a dia, né? E se suportarem mutuamente, então o casamento vai durar, não vai ter. Agora, deixa eu falar outra coisa. A ilusão de que o divórcio é solução, entendeu? Isso muitas vezes não é a solução. O divórcio, eu vou usar outro termo aqui, o divórcio é horrível, né? O divórcio é legítimo quando, digamos assim, legítimo no sentido de ser bom, quando a situação é realmente uma situação até de risco, quando não existe mais entendimento, não existe como a reconciliação, existe até ameaças, não é? E coisas assim. Mas um casal que se divorcia por qualquer motivo, gente, isso é loucura, né? A pessoa precisa pensar direitinho, né? E reconsiderar certas coisas, porque o casamento exige paciência, renúncia, né? E nós somos a favor do casamento, claro. É interessante essa fala do senhor, pastor, porque de certa forma dá até digamos assim, um respaldo na pergunta que o Ediel fez, a questão pode se separar por qualquer motivo, e aí tem a questão que o senhor tem falado, a questão das consequências, as marcas que se trazem
ir por esse parâmetro. A pergunta, pastor, Me permita só interromper uma coisa. Diga aí, velho. Para mim, isso reforça mais o que eu já venho falando sobre o livro para as pessoas que tenham comentado. O livro não é uma apologia ao divórcio, e sim é orientação da igreja quanto ao tratar sobre o tema. Né? Alguns equívocos que a gente vê durante a história da igreja no tratar a pessoa que se encontra nessa condição. Eu vi mais o livro, eu tenho essa impressão, e eu acho que agora só confirmou, né? É verdade. Eu vou ler esse livro. Vai ser o primeiro livro aí do ano. Pastor, Deus, ele abomina o divórcio ou divorciado, ou ambos, um ou outro, ou nos explique isso aí. Um texto lá de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Deus odeia o repúdio. E algumas traduções dizem assim: Deus odeia o divórcio. Ora, se você estudar o livro de Malaquias, Deus odeia muita coisa no livro de Malaquias, né? Amei a Jacó, me aborreci de Esaú. Deus odeia as ofertas, que eram ofertas sem nenhuma responsabilidade. Deus odeia a irresponsabilidade dos sacerdotes. Deus odeia a infidelidade do povo, né? Então por aí vai. Mas quando chega nesse versículo, a gente foi muito mal informado nesse versículo, porque a tradução realmente é Deus odeia o repúdio. As traduções em inglês diz Deus odeia o divórcio. Inclusive lá no Novo Testamento, nas versões em inglês, você não vê repúdio. Você vê assim, aquele que repudiou a sua mulher e casar com outra. Em inglês não tem isso. Tem assim, aquele que divorciou sua mulher e casar com outra. Mas essa não é a tradução certa. A tradução certa é do repúdio. Aquele que repudiar a sua mulher e casar com outra, entendeu? Então, em Malaquias, a palavra lá é repúdio. Ou seja, o que é repúdio? É você mandar embora a pessoa sem o direito dela ter a carta de divórcio para que ela se case com outra pessoa. Então, é aquela situação em que o repudiado continua sendo refém daquele que mandou embora. Então, essa situação é que Deus odeia, né? Que você não fez a coisa certa, porque a recomendação é essa. Olha, um exemplo, no tempo de Esdras e Neemias, que os judeus vieram do cativeiro e eles haviam casado com mulheres estrangeiras. E ali, segundo a orientação que Esdras recebeu, eles tiveram que mandar embora as suas mulheres e seus filhos. E diz lá o texto: e fizeram segundo a lei, ou seja, dando a elas a carta de divórcio. Então, essa situação de Malaquias se refere a uma situação ilegal. Então, Deus odeia o repúdio, né? Outra coisa que eu pegando um gancho, tem muita gente que diz assim: o divórcio é do diabo, o casamento foi criado por Deus e o diabo criou o divórcio. Não, o diabo primeiro não cria nada, né? O divórcio foi regulamentado por Moisés, profeta legítimo de Deus, ninguém duvida disso, né? Então o divórcio não vem do diabo, o diabo não cria nada. Agora, o diabo perturba as famílias, perturba, né? O diabo perturba as igrejas, perturba. Por exemplo, quando as igrejas se dividem, a igreja não é corpo de Cristo? A igreja não devia ser indivisível? Mas elas não se dividem? O que é que causou a divisão das igrejas? Não foi a dureza do coração, né? E claro que o diabo tem a sua participação ali, sem dúvida nenhuma, né? Mas o diabo não criou o divórcio.
quem regulamentou o divórcio foi Moisés, protegendo principalmente a mulher naquela época. Massa. Vamos para as dicas culturais de início de 2020, né? E aí? Cara, quero indicar a canção Girassol, de Whindersson Nunes e Priscila Alcântara. Quem gostou foi Renato. Cara, bacana, fica a dica aí. E também quero indicar o livro, A Carta de Divórcio. Era a tua indicação? Não era. Não. Eu ia indicar também, mas eu disse, não, eu ia deixar pro autor, mas... Não, então retira então. Não, retira Fiquemos não, vai, então não, com Girassol de Whindersson Nunes e Priscila Alcântara. A minha dica cultural é uma banda chamada Eclesia, né? A pronúncia se escreve Eclésia, então se você pesquisar lá no Spotify e no Deezer, com 2 Cs. Isso é o quê? Mambo? Eclesia. Não, eles têm uma influência, você vê que é um grupo cristão dos Estados Unidos que tem uma forte influência ali da música latina, da reggaeton, tem uma influência árabe também, segundo Júnior viu influência árabe. Eu não vi. Mas eu acho que é um convite para que as pessoas escutem sim. e tirem suas conclusões. Inclusive, já vou dar um spoiler, a galera do Eclesia vai estar aqui dentro dos próximos podcasts batendo um papo com a gente, que eles vão estar aqui no Recife. Entendeu? Então a dica aí cultural. Olha, eu indico o livro, né, A Carta de Divórcio, foi lançado faz um mês apenas. E eu vou dar o meu e-mail, a abreviatura de reverendo, né? Rev M Cox, né? R-E-V, M de Miguel, C de casa, O de Olinda e X de xícara, né? revmcox@gmail.com. X de xícara, gostei, viu? Essa aí não me esqueço. Não me esqueço mais. Ou então no meu Facebook, Miguel Cox. Né? Pode colocar Cox, é C-O-X. Então, e esse livro eu faço um estudo denso. O que nós falamos aqui foi muito pouco do que o livro trata. O livro trata de outros assuntos, aliás, outras passagens bíblicas. Por exemplo, 1 Coríntios 7, né, onde Paulo fala a respeito de várias situações. E é muito interessante isso, como também eu abordo sobre a mulher samaritana, como abordo a questão da indissolubilidade do casamento. Será que o casamento é indissolúvel? Né? Uhum. Então essas coisas todas eu trato no livro, como o casamento sendo uma graça comum de Deus para todas as pessoas, né? Que héteros, né? Que se casam. É interessante que eu fiz uma lista de perguntas e eu não respondi todas. Não fiz todas, porque eu disse, se eu fizer vai perder a graça. Porque o livro é realmente instigante. Gente, o livro é tão bom que eu fui lendo. Não vou dar o spoiler quanto que a questão que é dividir o capítulo. Vá lá e compre. Tome vergonha na cara e compre. Olha, que você vai lendo e a linguagem é tão gostosa que de repente você se pega, você já está no meio do livro. E vai, é muito bom o livro, gente. Não é porque Pastor Miguel que está aqui na minha frente, não. Porque se não fosse, eu ia ficar calado, para não ser chato. Mas é bom o livro, vale a pena, entendeu? Então, assim, esse livro é direcionado, na minha opinião, para a igreja, de uma maneira geral, independente de denominação. A nossa igreja, a igreja de Cristo, ela tem que estar preparada para falar sobre vários temas. Ela tem que ser resposta do mundo, às questões do mundo. E se a gente não estiver preparado para falar sobre vários temas, e aí? Né? Olha, esse livro também não é somente para pastores, líderes e membros de igreja, mas também os profissionais, advogados, as pessoas que lidam com a saúde social, né, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, etc. Pessoas que lidam com o público, do modo geral, porque existe muita culpa. Existe gente que diz que quem se casou de novo vive em permanente adultério e coisas assim. Isso é loucura, gente. Então, é preciso ler, é preciso melhor ter uma percepção
do que a palavra de Deus ensina, para que essa culpa não venha atrapalhar a sua vida cristã. Certo. Quer falar? Não. Olha, gente, eu quero instigar uma coisa que não estava dentro do script. Eu vou dar uma de Alex, que há dois Cuscuz Casts fez algo maravilhoso sobre o Natal. Mas eu quero falar agora para você. Se você é divorciado ou se você já esteve nessa condição, manda um direct pra gente. A gente não vai falar o seu nome, mas conte um pouquinho, para que a igreja seja ajudada, entendeu? Conte um pouquinho sobre a sua experiência, e aí no próximo programa a gente fala. Nós não vamos citar nomes, repito, não vamos citar nomes, entendeu? Porque acreditamos que a privacidade deve ser levada em conta, mas falar, entendeu? Dê sua opinião, fale, mande um feedback pra gente, como é que a igreja poderia se comportar em relação a isso, entendeu? Que aí nos próximos programas a gente vai falando, tá certo? Independente o dia que você vai escutar esse podcast, tá certo? Tá lançado aí o desafio para vocês, entendeu? Acabou. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Pastor Miguel, Késia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Nós agradecemos. Olha, sempre está aberto para vocês. Obrigado, vocês sabem filho. disso. Obrigado. Entendeu? Para falar qualquer coisa. Porque, olha, gente, Pastor Miguel é um cara que tem conteúdo pra caramba. Entendeu? Conteúdo pra caramba. Eu lembro uma vez que eu fui na casa do Pastor Miguel, pra você ter uma ideia. Eu falei isso pra Alex. Cheguei lá, tava um bocado de escrito colado na parede de grego e hebraico. Aí eu fiz: o que é isso? Meu pai olhou pra mim, tipo assim, ó, cola no cara. Ele disse: não, é que eu faço para não me esquecer. O homem estuda. Rapaz, que é isso, né? Então vamos lá. Então cola, que o cara é bênção, ele é bênção, tá certo? Pastor Miguel, Dona Késia, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu sei que é uma porta para instigar a curiosidade. Então, pessoal, não deduzem nada, não julguem nada antes de você adquirir o livro, de você ler o livro. E qualquer dúvida, pode ter certeza que o pastor reverendo Miguel Cox estará aí disponível para poder te ajudar a entender o que ele está, né, tentando nos passar. Mas compreenda e entenda, nós precisamos nos colocar na posição dos outros, daqueles que sofrem, passam por isso, tantas mulheres, tantos homens em nossas comunidades, tristes, abatidos, por verem que não tem uma segunda oportunidade, não somente de um novo relacionamento, mas até mesmo aquela falta de perdão, falta de graça, e se sentirem sempre dentro de um contexto de julgamento, de que eles estão leprosos, que não merecem mais nada, de não participarem dos sacramentos, de não sonharem. Então precisamos nos tornar mais humanos e sentir a dor do próximo. Então, antes de julgar qualquer coisa, adquira o livro, leia. Dúvidas, reverendo Miguel Cox no Instagram, Facebook, e nós do Cuscuzcast estaremos aqui fazendo essa ponte e tentando ajudar no máximo. Que Deus abençoe. Beijo do gordo. É isso aí. Estamos encerrando o episódio 16 do Cuscuzcast. Queremos dizer para vocês que a nossa intenção para esse ano de 2020 é ser mais um instrumento de edificação da igreja. Não deixe de ir para a sua igreja local, né, dar uma de desigrejado, querer depois dizer: não, mas eu escuto tudo no Cuscuzcast. Aqui não é escola dominical não, meu amigo. Não. Aqui é só um plus, tá certo? Deus abençoe com essa lapada no Kengo. Um beijo do gordo em processo. Esse podcast foi editado por Cuscuzcast.